Ai, ai. Quando não deixa o João Emanuel orar, ele fica bravo, viu, gente? Mas tem que dividir com as outras crianças, não é? É o João e a Linda. Tem outras também que gostam desse momento. Queridão, queridona, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22. Mas deixa eu fazer aqui só um destaque, né? Um registro do que aconteceu ontem aqui durante a tarde e início da noite. A conferência Maternidade Espiritual. Cerca de 120 mulheres estiveram ontem aqui, ouvindo da palavra de Deus, 3 plenárias, Maria Regina, Daniele Almeida, nome de conferencista, né? E Débora Marins. Um tempo de visitação, de edificação, de confrontação na palavra de Deus. Você que não esteve ou esteve e quer compartilhar, acredito que a partir entre hoje e amanhã já vamos estar tornando público os recortes com as plenárias e a mesa redonda também aqui. Foi muito esclarecedora sobre essa temática da feminilidade bíblica. Tá ok? Aí eu encorajo você a compartilhar Brasilzão afora. Tá ok? Então eu quero deixar esse registro. Queridão, queridona, às vezes parece que Deus não está fazendo nada em nosso favor. A gente olha para cima e diz assim: Deus, será que os céus se tornaram bronze? Há um texto até de Deuteronômio que lembra essa ideia de o povo orando e os céus como que de bronze servindo de empecilho para as nossas orações. Mas a impressão que temos é de que Deus, ele só age naquilo que é sobrenatural. E essa é uma impressão equivocada. Janaína fez até uma menção acerca disso, onde ela falou que se hoje nós não estamos mais num tempo onde milagres de maneira mais exuberantes aconteçam, nós precisamos aprender a viver o dia a dia e os milagres rotineiros e as obras completas de Deus. Quando eu li esse texto de 1 Samuel 22, eu pensei nessa frase para ser o título: Deus está agindo onde não vemos. E onde aparentemente, amados e amadas, estamos tão distantes e Deus nos parece tão distante. Caminhando junto com Davi, nós temos visto agora um momento muito difícil na sua história. Do capítulo 22 de 1 Samuel até o início de 2 Samuel, nós vamos ver um Davi acuado, amedrontado, um Davi fugitivo. Tenho dito aqui, mas é importante repetir, de que esse processo de distanciamento da sua família, dos seus queridos, dessa busca pela sobrevivência, demorou 10 anos. Saul ensandecido ao seu encalço. Davi não tinha um exército, amados. Davi tinha apenas um bando. Talvez você esteja até estranhando essa expressão, mas é esta a expressão correta. Um bando de 400 homens, depois outros 200 se achegaram, formando 600. Um grupo de, entre aspas, marginais, não no sentido de serem bandidos, mas de estarem à margem da sociedade. Davi, vez por outra, por conta dos seus erros, porque era humano como nós, trazia desgastes e tragédias
por onde passava. Olhe para mim. A pessoa que é dominada pelo medo, onde ela vai, ela deixa o estrago. Porque o medo causa dor e tragédia. O medo atrai catástrofes. O homem com medo é um perigo. É um perigo para si e é um perigo para as pessoas ao seu entorno. Davi está aprendendo a fazer aquilo que nós estamos ensinando na nossa EBD. Ele está aprendendo a confiar em Deus mesmo quando a vida nos golpeia, nos aflige e nos fere. Isso tudo aconteceu com Davi. No domingo passado, você se lembra de que nós deixamos Davi em contato com Aques, o rei filisteu, na cidade de Gate. E ele precisa fugir dali porque ele não é uma pessoa tão confiável. Embora para fugir daquele lugar com vida, ele tenha se utilizado de um mecanismo de teatral digno de um Oscar. Ele começa a fazer riscos nas batentes das portas, deixando escorrer saliva pela barba, fingindo-se de louco. Nesse episódio ele sai, ato contínuo, e vai parar numa caverna. Caverna é lugar de gente medrosa. Caverna é lugar de gente que foge. Caverna é lugar de quem quer se ausentar do mundo. Caverna é lugar de quem diz: eu não quero ver ninguém, eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero que ninguém fale comigo, eu não quero falar com ninguém. Ele vai para a caverna. Mas curiosamente, amados, o nome dessa caverna é Adulão, que significa refúgio. Ele vai buscar refúgio. A sua alma quer refúgio. A sua alma quer Deus. Nesta noite eu quero desafiá-lo e desafiá-la nesse sentido. Se você está em fuga, se você está em Adulão, você está querendo, na verdade, um encontro com Deus. E Deus está aqui. E Deus quer falar com você. E se eu fosse você, eu prestaria muita atenção. Vamos ao texto, capítulo 22 de 1 Samuel. Davi saiu daquele lugar, Aques, onde o rei Aques estava, na cidade de Gate, dentre os filisteus, e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixe que meu pai e minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Lugar seguro. O que torna uma caverna habitar de gente covarde e medrosa ser um lugar seguro? Você sabe, porque Deus estava lá. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Hered. Nesse tempo, amados, ao mesmo tempo, Saul está à procura de Davi, está procurando aqueles que porventura haviam favorecido a sua fuga. Daí então ele fica sabendo acerca dos sacerdotes de Nobe,
principalmente Aimeleque, aquele que no capítulo anterior dá pão, abastece a Davi e lhe dá de volta a espada de Golias. Olha o que Saul faz. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, com sua lança na mão. Saul sempre tinha lança na mão, né? Gente raivosa só anda com lança na mão. Gente vingativa só anda com lança na mão. Gente ciumenta, invejosa, só anda com lança na mão. E todos os seus servos estavam com ele. Saul disse aos servos que o rodeavam: escutem, filhos de Benjamim, será que o filho de Jessé dará também a vocês terras e vinhas e fará de todos vocês chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que o meu filho, referindo-se a Jonatas, né, fez aliança com o filho de Jessé? Não há nenhum de vós que tenha pena de mim e me conte que o meu filho instigou contra mim o meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então Doeg, o edomita, lá no versículo 7 do capítulo 21, fala que esse Doeg, edomita, descendente de Esaú, irmão de Jacó, um dos servos de Saul, estava ali em Nobe e viu que Aimeleque havia feito de concessão, de suporte a Davi. Então diz, versículo 9 do capítulo 22, então Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, disse: eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor. Também lhe deu mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei. Saul disse: escute, filho de Aitube. Ele respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada e consultou Deus a favor dele, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Isso não aconteceu, né? Nenhum momento Aimeleque deu qualquer tipo de instrução a respeito disso. Mas Aimeleque respondeu ao rei: e quem entre todos os seus servos é tão fiel como Davi, ou quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal, honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que eu consultei Deus em favor dele? Não. Que o rei jamais acuse esse seu servo. De nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. O que é verdade, amados, porque Davi havia mentido a Aimeleque, dizendo que ele estava ali amando do próprio Saul e que o exército estava o aguardando. A mentira de Davi colocou Aimeleque numa rota de colisão com Saul. Toda mentira, além de ter perna curta, atrai desgraças. Não apenas para o mentiroso, mas repito, para quem está perto. Versículo 16. O rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém os servos do rei
não quiser estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor, amados, quem em sã consciência, amados, iria matar sacerdotes, incluindo o bisneto de Eli? Você conhece Eli? Está lá no início do livro de 1 Samuel. Quem iria matar homens de Deus por conta de uma conspiração, pseudo-conspiração? Mas sempre tem um Doeg para fazer aquilo que o inimigo das nossas almas insufla ou inflama o nosso coração. Sempre vai haver alguém que vai lhe ajudar a pecar. Há uma frase de Billy Graham que eu gosto muito, numa pregação dele em Jonas, que ele diz isso: quando alguém decide fugir da presença de Deus, Satanás sempre arruma uma embarcação. Então Doeg, o rei disse a Doeg: volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Quantos homens, amados? 85. Mas ficou por aqui? Prossiga no texto comigo. Também a Nobe, as cidades desses sacerdotes, passou a fio de espada. Matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Porém, dos filhos de Aimeleque, amados, é interessante como que Deus sempre tem os seus remanescentes. Filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando eu vi que Doeg, o edomita, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. E aí, gente, é a parte do verso que eu não sei quanto a você, mas dói lá no fundo do meu coração. Eu vejo, Alexandre, Davi falando isso com muita dor. Eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de seu pai. E aí, para reparar a sua consciência, Davi diz: fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte, procura também a sua. Mas comigo, você estará salvo. A Deus, por favor. O Senhor precisa falar. E eu não posso atrapalhar. Ninguém aqui pode e deve se locomover ou perder o foco, porque o Senhor quer falar. E nós queremos e precisamos ouvir. No nome de Jesus. Amém. Vitinho, dando um clique aí, nosso Deus está pavimentando o seu caminho de graça em sua história, em meio aos seus conflitos externos e temores internos. Como é bom saber, amados e amadas, de que o nosso Deus está pavimentando, eu gosto dessa expressão, pavimentando o seu caminho de graça, na minha e na sua história. Mesmo em meio a conflitos externos e temores internos. Davi foi levado, amados, o Swindoll diz,
a um ponto em que Deus pôde começar realmente a moldá-lo e fazer uso dele. Davi precisava da caverna de Adulão mais do que a caverna de Adulão precisava dele. Muitos haviam buscado refúgio ali, mas para Davi seria diferente. Ali seria uma escola de Deus. Uma escola, queridão e queridona, com um módulo só, chamado sofrimento. O sofrimento ensina. O sofrimento ensina. Nós aprendemos poucas coisas na bonança, na fartura. Mas nós aprendemos, Juliana, inúmeras lições no sofrimento. O sofrimento, Danilo, é um mestre, um supra-mestre, um sumo mestre. Em Adulão, Davi precisou lidar com seus temores mais profundos. Foi em Adulão, dando um clique, que Davi se torna chefe de um grupo de guerreiros, de homens amargurados, com dificuldade, que se tornam mais tarde os seus valentes. Davi também, em Adulão, precisou, dando mais um clique, ter um encontro com a sua própria consciência. Ele se percebe como corresponsável pela morte de 85 sacerdotes em Nobe, bem como uma grande multidão, ou um grande grupo de mulheres e de crianças. E ele assume uma dívida moral com Abiatar. Aquela caverna havia passado por tanto tempo sendo um lugar mal cheiroso, úmido, mas se torna um campo de treinamento, como eu já disse, uma escola, a escola de Deus. Davi precisou experimentar aquilo que ele mesmo escreveu no Salmo 31, versículo 1. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Nós estamos diante de um capítulo que mostra a decadência moral de Saul e a ascensão de Davi como um líder compassivo, piedoso, a despeito de grande provação. Voltando ou estando firmado nessa primeira porção dos versos 1 a 5, foi em Adulão, por exemplo, que Davi se refugia e recebe a visita honrosa de irmãos e toda a casa de seu pai, que quando souberam que ele estava ali, foram ao seu encontro. Eu não sei precisar, Renan, quanto tempo Davi ficou ausente da sua casa. Jessé, o seu pai, o acompanhava distante, com a sua idade já avançada. Seus irmãos, começando pelo mais velho, Eliabe, já haviam demonstrado um certo ciúme, uma certa inveja, um certo preconceito com a ascensão de Davi, que era o mais novo. A primeira coisa que Davi recebe de Deus na escola de Deus, chamada sofrimento, é que no sofrimento a gente precisa escolher ficar em família. De que família é para estar junta nos momentos bons, nas churrascadas, nas macarronadas de domingo, mas, sobretudo, justifica-se ter uma família quando a gente está passando por um perrengue. Não é acaso, queridão e queridona, que quando seus irmãos e a casa de seu pai souberam que Davi estava ali, foram ao encontro dele. Daí, a partir do versículo 3, Davi recebe a acolhida da família ali, chora. Nós não temos registro que foi compartilhado.
Você me permita um exercício de imaginação aqui? Não está inspirado, é apenas um exercício. Quem sabe Eliabe deu um abraço em Davi e disse: ah, meu irmãozinho, me perdoa. Eu acredito. E você será rei. Eu fiz pouco caso de você. Eu achei que você estava querendo se mostrar, se exibir diante de Golias, mas quando eu vi lá no vale de Elá, o modo como você defendeu o nome do Senhor, Davi, eu estava errado. Quem sabe aquele foi um encontro entre um pai e um filho. O último, quem sabe? Nós não temos registros, amados, de quando Jessé morreu. E se Davi estava perto, possivelmente não. Porque foram 10 anos de desterro, de exílio. E eu posso imaginar, João Batista, me permita, é um exercício de imaginação, mas esse tem algo encravado no texto. Ou pelo menos na tradição, no livro de Ruth. Jessé era neto de Ruth, a moabita. Eu fico imaginando, por exemplo, Jessé chegando, abraçando Davi. E Davi coça a cabeça e diz: papai, qual lugar dessa terra Saul não vai poder ir ao seu encalço? Eu sou uma ameaça, papai. E quem sabe Jessé disse: que tal a terra da minha avó, da sua bisa? Vamos a Moabe. Hoje pela manhã na EBD, falando sobre Ruth, eu selecionei um versículo do capítulo 2, em que Noemi chega para Ruth e diz: o Senhor é bondoso para com os vivos e para com os mortos. Aquilo que Ruth fez, amados, agora recebe um sentido todo especial. Quando o seu neto é abrigado. O bem que Deus faz através da sua vida, amados, tem consequências e desdobramentos eternos. Você não verá. O pão que você serve hoje a alguém vai impedir que haja uma quebra de descendência. E mais tarde, talvez você não veja, talvez não seja assim como um roteiro de filme, mas pode ser que um descendente desse a quem você concedeu pão, conceda pão a um descendente seu. Tem coisas boas, amados e amadas, que nós fazemos na vida, sobretudo no contexto familiar, que a gente diz assim, eu sei que a gente diz, vamos lá, vamos combinar uma coisa, a gente diz: eu vou deixar de ser bobo, não vou ajudar ninguém mais da minha família. Mas aí você ajuda, porque Deus é bom e começa a te abençoar tanto. E queridão, queridona, eu ouço a minha mãe falando no meu ouvido agora: a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. O texto vai dizer que Davi chega ao rei de Moabe, versículo 3, e diz: deixe que meu pai e minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Em outras palavras, Davi está dizendo: olha, eu estou nas mãos de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer de mim. Mas eu sei de uma coisa. Aí, meus pais vão estar bem guardados. Eles moraram todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar. Preste atenção aqui. Ato contínuo, na escola do sofrimento, Deus não apenas coloca você perto da sua família, ou coloca a família perto de você, mas Ele lhe dá amigos. Amigos são presentes de Deus. Essa equipe que Davi reúne, amados,
eu estou dizendo que eram amigos. Se você prosseguir a sua Bíblia e mais tarde você lê em 2 Samuel, capítulo 23, você vai ver a relação a partir do versículo 8, de parte dessa turma que havia sido chamada agora de valentes de Davi. Gente que dava a vida por causa de Davi. Um desses loucos amigos de Davi, 3 para ser preciso, um dia ouviram de Davi o lamento: ai, que saudade de beber as águas do poço de Belém, a minha cidade natal. E você sabe o que aconteceu? Aqueles 3 valentes foram entrincheirando-se em território inimigo, tomado, ocupado, e foram lá, rompendo o acampamento dos filisteus, pegaram um copo de água do poço de Belém, do portão de Belém, levaram para Davi. E Davi não teve coragem, olhe para mim, não teve coragem de tomar e derramou diante do Senhor. Quando você está em Adulão, o Senhor coloca gente para te ajudar. Pode não ser 400. Davi precisava de 400. Você talvez só precise de 4. Ou talvez, olhe para mim, você só precise de 1. Palavra de Deus para você nessa noite, aí na galeria, você aqui embaixo. Não se isole, procure alguém, ou esteja aberto para quando você for procurado, ou Deus colocar, você não se fechar. Para com essa bobeira, esse orgulho besta, de as pessoas interessadas no seu bem, tentando te ajudar, e você diz: não, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, não preciso de ninguém. Para! Davi está sozinho em Adulão, e eu fico imaginando que começa a chegar gente. E gente, o perfil de gente que chegou aqui, misericórdia, hein? Versículo 2, homens que estavam em dificuldades, que tinham dívidas e gente amargurada de espírito. Eu não sei se isso daqui se transformou num grupo de amigos ou num sanatório gospel. Mas era gente assim. Até mesmo porque, vou falar algo, mas não quero escandalizar você não. Era do jeito que Davi estava. Em dificuldade, com dívida e amargurado de espírito. Deus não vai lhe colocar diante de você para lhe ajudar quem é muito diferente de você não, hein? Não. Deus vai colocar pessoas sob medida. Como um ferro afia o outro ferro. Queridão, queridona, olhe para mim aqui. Deixa o celular. Não tem amigos virtuais. Tem amigos reais. O amigo é alguém que está próximo. Amigo não é alguém que impede que as lágrimas caiam. Amigo é aquele que está junto quando elas insistirem em cair. Amigo não diz não chora. Amigo diz: chora, eu estou junto com você. Amigo paga o preço. Amigo corre risco. Essa turma, amados, de 400 homens, viram em Davi alguém que poderia dar a eles um sentido, um propósito. Por isso que eles vão se tornar valentes. Porque Davi deu a eles um sonho. Davi deu a eles um propósito, um significado. Davi disse: eu estou junto com vocês e vocês estão junto comigo. Esse time de Davi era extraordinário. Eu gosto de pensar, segundo o Salmo 68, 6,
que Deus faz com que o solitário more em família. Era uma grande família aqui. A caverna de Adulão, amados, eu fico imaginando que caverna era essa. Já tinha 400 pessoas morando. Mas na caverna de Adulão sempre cabe mais um. Não feche o seu coração para as pessoas. Não é porque você já foi ferido, já foi traído, que Deus está encerrando o propósito dele para a sua vida, de que você se abra para alguém que de fato se importa com você, caminhe com você. Queridão, queridona, o único lugar que nós vamos estar a salvo das vulnerabilidades e fragilidades do amor interpessoal é no inferno. Porque no inferno a gente vai sozinho, mas no céu a gente sempre vai em grupo, em caravana. O inferno é lugar de gente solitária, o inferno é lugar de gente egoísta, o inferno é lugar de gente egocêntrica. Preste atenção, o inferno é lugar de quem se isola. O céu não. O céu é lugar de festa, de comunhão. Você já reparou, amados e amadas, de que as cartas de Paulo, excetuando as pastorais, Timóteo, as duas de Timóteo, Tito e a carta a Filemão, todas elas foram escritas para igrejas. Olhe para mim. Você já reparou que o próprio Jesus não andou sozinho? Tinha 12 comedores de arroz e feijão com ele. Dos 12 ele tinha 3 mais próximos. Agora eu vou radicalizar com você. Você já parou para pensar que o próprio Deus é um Deus trino? 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, convivendo em uma mesma essência de divindade? Até o nosso Deus é plural. É uma comunidade. Dani, por que Deus coloca no jardim um homem e depois olha para ele e fala, esse cara tá para baixo. Eu vou fazer para ele uma ajudadora. Que ele seja idôneo. Sobrou pouco tempo para o segundo ponto, mas eu vou avançar. Porque só nesse primeiro ponto é incrível. Deus fala assim, Davi, você não está sozinho. Nessa noite eu quero que você saiba, se você está sozinho, você não precisa continuar sozinho. Deixa a família chegar. Deixa a sua mãe chegar. Deixa o seu irmão chegar. Ele é encrenca, pastor, mas deixa ele chegar. Deixa a sogra chegar. Deixa alguém chegar para te ajudar, para estar junto com você. Se cerque de amigos, de amigas. Se o Robertão queria ter 1 milhão de amigos, não queira ter 1 milhão, mas tem alguns amigos. Se cerque de amigos. Não ande sozinho. Adulão é lugar de gente acompanhada. A graça de Deus não é solitária. A graça de Deus é solidária. Aleluia. Uau, podia só ficar aqui. Mas Davi tem que lidar com a sua consciência agora. Um dia o boleto chega, gente. Um dia o boleto chega. Saul está à cata de vingança. Ele é um cara determinado a matar, a destruir todos aqueles que estavam contra, ou ele entendia que estavam contra ele. Primeiro ele reúne os benjamitas, que era a sua própria tribo, e diz assim, vocês acham que o filho de Jessé
vai favorecer vocês, até mesmo porque o argumento que Saul usa é de gente cachorra. Davi, filho de Jessé, era de que tribo? Quem entende de Bíblia sabe. Da tribo de Judá. Saul era da tribo de Benjamim. Saul usa um argumento bairrista, um argumento xenófobo, racista, para dizer de que Davi, por ser de outra tribo, não iria favorecer aqueles que eram de Benjamim. Os benjamitas se calam, mas dentre eles, ou dentre a companhia de Saul, está um tal de Doeg. Isso é nome de conspirador, amados. Doeg. Ele era edomita. Rapidinho aqui, só para contar a história. Edomita. Edom era o segundo nome, o apelido de Esaú. Esposa de Jacó era Raquel, de Isaac era Rebeca. Isaac era Rebeca. E eles tiveram gêmeos, Jacó e Esaú. Jacó foi o pai dos filhos de Israel. O nome próprio de Jacó, do que Deus deu a ele, no Val de Jaboque, foi Israel. Aquele que luta com Deus e prevalece. Esaú se tornou pai dos edomitas. Se tornaram inimigos do povo de Deus. Inclusive, olhe para mim, quando Moisés passou perto da terra de Edom, pediu permissão para passar por meio da terra, para poder ter algum tipo de acolhida, e os edomitas não deixaram. Há até um salmo escrito na Bíblia que evoca todo o senso de indignação que o povo de Deus tinha em relação aos edomitas. É o salmo de número 137, que no versículo 7 diz: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia que Jerusalém foi tomada, pois diziam, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Esse cidadão Doeg, o edomita, dedurou Aimeleque, bisneto de Eli. Como resultado, Saul decide matar os sacerdotes. A situação, amados, é tão louca, preste atenção, é tão louca que o exército de Saul não teve coragem. Como é que eu vou matar pastor, gente? Hoje há quem mate pastor, mas naquele tempo se tinha um tipo de consideração. Como é que eu vou matar sacerdote? Mas Doeg foi. E fez até algo mais do que deveria. Matou também homens, mulheres, meninos, crianças de peito, além de animais como bois, jumentos e ovelhas. Nisso, olhe para mim, Deus permite que um escape, Abiatar, filho de Aimeleque. Ele chega para Davi e pede abrigo. E Davi diz aquilo que eu já destaquei: eu fui a causa. Eu fui a causa. Quero trazer a vocês uma curiosidade. O Salmo de número 52 foi escrito nesse contexto, ou com memórias desse contexto. Salmo 52 começa ao mestre de campo, salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, foi contar a Saul que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. Porque você se gloria na tua maldade, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição, ela é como navalha afiada que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem, prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Mais tarde,
o salmista diz: os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Mas olhe para mim, sabe o que Davi aprende nesse episódio? Ainda no Salmo 52, quanto a mim, porém, eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Deus sempre quer nos ensinar, amados e amadas, a partir dos nossos erros. Se Deus fosse como eu e você, Davi nunca mais se sentiria perdoado. Miliane, ele era o responsável pela morte de 85 sacerdotes, além de mulheres e crianças de peito. Como Davi iria dormir? Como Davi iria ficar em paz? Ele correu para o Senhor. Ele confiou no Senhor. Quanto a mim, porém sou como oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Olhe para mim aqui, queridão e queridona. Eu não sei como que está a sua consciência nessa noite. Eu deduzo que ninguém aqui tem uma consciência tão pesada quanto a de Davi, que foi responsável pela morte de tanta gente. Mas talvez você tenha uma consciência de que hoje você está prejudicando a vida de um filho ou de uma filha por conta de uma decisão errada que você tomou. Talvez devido a um erro moral seu do passado, até hoje você tem pessoas que pagam caro por conta disso. Abiatar, amados e amadas, eu tenho certeza absoluta, não foi apenas um sobrevivente dessa matança. Alguém que acompanhou Davi durante todo o seu reinado. Mas Abiatar foi um lembrete, um memorial, de que é possível sim continuar confiando em Deus, mesmo que a nossa consciência se mostre culpada. A sua consciência de morte não precisa fazer com que você deseje e procure a morte. Preste atenção nisso que eu tenho para lhe dizer. Você que já pensou em dar cabo à sua vida por conta de algo que lhe aflige, olhe para mim, não precisa. Você pode confiar em Deus, Ele é perdoador, Ele é misericordioso. Nesse sentido, amados, eu sei que a minha frase vai ser forte. Mas todo suicida é um covarde em potencial. Porque ele não desfruta daquilo que Deus está lhe dando ou lhe está oferecendo o tempo todo. Prefere colocar na conta dos outros aquilo que é mazela da sua vida. Quem, meu queridão e minha queridona, por favor, me ame, me considere, me entenda o que eu estou dizendo. Quem aqui tem que conviver até hoje com alguém, ente querido que suicida, sabe do que eu estou falando. A pessoa resolveu a sua culpa, indo para o inferno, na maioria das vezes, aí a providência de Deus sobre o destino. Não vou dizer quem vai para o inferno e quem vai para o céu, mas é fato que ao tentar aliviar a sua culpa, ele coloca e transfere a sua culpa em quem sobreviveu. Você não precisa se matar. Você não precisa se desesperar. Deus tem um Abiatar para você. Alguém que vai chegar e vai dizer: olha, eu estou aqui, eu preciso da sua ajuda. A ponto de Davi chegar para ele e dizer assim: fique comigo, não tenha medo. Comigo você vai estar a salvo. Quem gosta de curiosidade bíblica, Abiatar significa pai da excelência. E foi isso que esse cidadão, filho de Aimeleque, fez.
A história de Davi, amados, da caverna de Adulão, aponta para a história do filho de Davi, o nosso Jesus, que precisava sofrer. Isaías 53 chama Jesus de um homem experimentado. O Messias seria um homem de dores. O maior rei de Israel, chamado Davi, chegou ao trono depois de 10 anos de exílio. Jesus se tornou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou melhor, será aclamado assim quando da sua segunda vinda. Mas já iniciou o seu reinado entre nós, tendo como trono uma cruz. Aquele que foi rejeitado, queridão e queridona, aquele que foi desprezado, aquele que foi humilhado para se tornar o nosso rei, fez tudo isso para que nós, hoje, pudéssemos seguir o seu exemplo. Jesus disse, Lucas registrou, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Queridão, queridona, não fuja da escola, a escola de Deus, a escola de Adulão, a escola do sofrimento. Se Deus lhe colocou ali, Ele tem plano, tem promessa dele para ali. Às vezes a gente se engana achando que Deus só tem promessas para a gente num lugar aprazível, indelével, à beira de uma praia lindíssima, ou um hotel de 5 estrelas. Deus tem promessas para você em cavernas mal cheirosas e úmidas, onde foi o próprio Deus que colocou você ali, numa depressão profunda, numa síndrome de pânico, conforme se chama por aí pelos humanistas, ou ataques de ansiedade, é um outro conceito inventado, lugares de sofrimento, de peleja, que não foi o homem que lhe colocou ali, e nem foi você que se colocou ali. Deus permitiu que você estivesse ali, para que ali Adulão se tornasse refúgio. Refúgio de Deus para a sua vida. Rapidamente, queridão e queridona, 2 cliques. Deus jamais nos deixa sozinhos em nossa jornada de amadurecimento pessoal e espiritual. Ele coloca pessoas em nosso caminho para nos forjar a sermos quem devemos ser. Rapidamente, olhe para mim, eu quero trazer à memória, rapidamente, só um registro, um outro cidadão, um homem de Deus, também foi para a caverna, Elias, em 1 Reis 19. Deus chega para ele e fala o seguinte, Deus se mostra para Elias. Diz o texto que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um suave sussurro. E quando Elias ouviu, cobriu o rosto com o manto, ficou à entrada da caverna e uma voz dizia, o que você está fazendo aqui, Elias? Troca o nome de Elias pelo seu nome. E ouça a voz do Senhor dizendo, o que você está fazendo aqui? Por que você está ficando trancado no quarto, desligando as luzes, tendo como companheiro um celular, um jogo online, rolando a tela do Instagram, à procura de nada, para encontrar alguma coisa? Olha, à procura de nada, para encontrar alguma coisa. É a máxima de muita gente. Deus falou para Elias e fala para você nessa noite, o que você está fazendo aqui? E eu gosto da precisão de detalhes bíblicos, Tati.
o texto diz, o que você está fazendo aqui. Não é o que você está fazendo aí. O que significa? Deus estava na caverna com Elias. O que você está fazendo aqui? E aí o que Deus falou com Elias? Elias, volte para o seu caminho. Vá para o deserto de Damasco. Unja Azael como rei da Síria. Vai trabalhar. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como seu profeta. E outra coisa, aí até de arrepiar. Eu conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Você anda falando, só eu fiquei. Tem 7.000. Tá bom para você? Queridão, queridona, tem gente que fica assim, pastor, às vezes a impressão que eu tenho na minha família ou no meu trabalho é que só eu que sou honesto, só eu que quero o bem. Para, você não é. Como é que é a última cocada? A única bolacha do pacote, a última cocada, a última Coca-Cola. Você não é essencial de nada. Você não é o cara. O cara é Jesus, amados. O cara é Jesus. E Ele está com você nas cavernas que Ele mesmo lhe colocou. E por fim, os nossos erros. É duro, né? Tem consequências diretas não apenas para nós, mas também para todos em nosso entorno. Nenhuma dor é solitária. Toda dor, alguém vai compartilhar com você, mesmo que não queira. Eu sei que mesmo transmitindo, mas é um caso público, é o meu testemunho de família. Eu tenho um irmão que é o meu sofrimento particular na minha família primeira. Alguns aqui conhecem ele. Por onde eu vou, nesse Brasil que alguém conhece a mim, conhece meu irmão, não tem como, perguntam sobre ele. O Ney e Ademir e João, eu estive em Cuiabá, encontrei o Marcos. Lembra do Marcos? Me encontrou, me abraçou e perguntou, cadê o seu irmão? Não dá. Esses dias eu conversando com meu pai, aquele jeitão dele, ele falou, Ezequias, eu não entendo, cara. O seu irmão vai buscar ajuda num lugar, daqui a pouco ele é chefe daquele lugar. Porque o meu irmão, cara, é um carismático assim, imagina um sujeito oposto a mim. Um cara sociável, um cara que chega, que conta piada para todo mundo, o cara canta, o cara toca, o cara faz e acontece. Mas só que ele precisa de cura, de ajuda, não de proeminência. Meu irmão não precisa de publicidade. Ele quer isso, mas ele não precisa. Ou melhor, não pode nem ter, não poderia. Então a dor do meu irmão, amados, é a minha dor. Eu preguei essa mensagem agora e ficou esse exemplo. Ele sofre e eu sofro junto. E eu nem vou falar da minha mãe. Porque mãe, meu Deus do céu, como é que a mãe fica? Como é que a mãe fica? Mesmo meu pai durão, dizendo que não acredita, que é isso, que ele é forte. Mas eu sei que no fundo, na calada da noite, meu pai sofre. Todo mundo sofre. Queridão, quero terminar citando a Elizabeth Elliot, que disse assim: seja lá o que estiver no cálice que Deus está me oferecendo,
dor, tristeza, sofrimento ou lamento, como também as superabundantes alegrias. Eu estou disposta a tomar, pois eu confio nele. Você sabia que os salmos mais extraordinários de Davi foram escritos nesse período que ele estava fugindo? Que ele estava em cavernas escuras, úmidas, frias e bolorentas? Você sabia que foi naquelas cavernas, mergulhado na tristeza da sua melodia e no cantar da sua tristeza, que Davi se tornou o maior ilólogo, o maior escritor de hinos e o maior confortador de corações despedaçados que o mundo jamais veria. Por quê? Porque Davi decidiu fazer do seu sofrimento canções para a sua alma. Irmã Dilma, a irmã pode decidir. Ou vai transformar o seu momento de dor em um tempo de autocomiseração, de teatro para chamar a atenção, para se fazer de coitadinha, ou a irmã e todos nós podemos fazer da nossa dor uma oportunidade de confiança em Deus, para encorajamento de todos aqueles que estão ao nosso redor. E que também, se não estão passando, vão passar por aquilo que a gente está passando hoje. Todo sofrimento é terapêutico. Todo. Todo câncer é terapêutico. Toda perda é terapêutica. Como disse Elizabeth Elliot, o sofrimento nunca será em vão. Abaixa a cabeça, queridão e queridona, você aí. Está com medo? Está com dúvidas? Vai ter que enfrentar um exame para saber do diagnóstico? Está com medo do diagnóstico? Está com uma causa na justiça que você não sabe o que vai acontecer e você está com medo de um resultado que nem chegou. Olha só que doideira. Você está assustado por uma coisa que você não sabe o que vai acontecer. Mas a gente fica, né? Mas nesta noite, eu quero fazer deste lugar aqui, eu quero crer que o Senhor está fazendo deste lugar aqui um lugar da gente se aproximar uns dos outros, como adulão, em busca desse refúgio que vem de Jesus. Daquele que inclusive, queridão e queridona, disse para você e para mim, em Mateus 11 está lá: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mesmo diante de pecados que talvez não, que certamente você tenha cometido, que lhe afligem, lhe fazem sofrer. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há mais de Deus no seu sofrimento do que você está conseguindo enxergar. Há mais de Deus na sua dor que você não está conseguindo enxergar.
E talvez, Wélica, você que esteja perguntando por quê, eu quero lhe ensinar uma outra pergunta: por que não? Por que não? Por que você acha que o sofrimento ia chegar na casa A, C, D? Você que mora na casa B, vai pular por quê? Por que você acha que no mundo de bilhões e bilhões de pessoas, só você não vai ter um diagnóstico na família? Ou só você não vai perder um ente querido? Você acha que seus parentes vão ser eternos aqui? Para! Deus está preparando você para abrir mão também de pessoas queridas. Pessoas que você precisa aprender a se despedir delas, a valorizá-las enquanto elas estão com você. Ame, beije, cuide. Mas quando for a hora de ir, deixe ir. Não vá atravessar a rua para ser atropelada por um caminhão somente porque algo de ruim aconteceu na sua família. Deus quer que você encare o sofrimento. Gade, o profeta, que eu nem fiz destaque nesse texto, disse para Davi: sai desse lugar seguro, vá para Judá. Eclesiastes 3 diz que há tempo para uma série de coisas e há tempo para outra série de coisas. Com todo respeito, Senhor, a sua santa palavra, me permita fazer uma paráfrase, Senhor. Há tempo de entrar na caverna. E há tempo, Deus, de sair da caverna. Mas tem que ser com Deus. Meu apelo nesta noite é explícito. Olhe para mim, você aí da galeria, não se locomova, preste atenção nisso. Meu apelo para você aí, para você aqui embaixo, é de quem, como Davi estava, amedrontado, culpado, carregando na morte, nas costas, a morte dos inocentes. Mas ele não entregou a sua vida, ele não desistiu da sua vida. Ele disse para Abiatar: Abiatar, fica comigo. Deus nessa noite quer dizer para você: siga a sua vida, prossiga os projetos e sonhos que Deus colocou na sua vida. Talvez tenha humildade. Humildade para quê? Humildade para recomeçar. Humildade para voltar onde você caiu e se arrepender e praticar as primeiras obras. A gente não pode colocar para nós mesmos a pecha de que é vergonhoso se humilhar, reconhecer e retomar a caminhada. Não é. Só os excelentes se humilham. Só os vencedores admitem seus erros. O que você não pode continuar é ficar isolado de tudo e de todos, achando que todo mundo é obrigado a parar o que estão fazendo para cuidar de você. Deus quer que você entenda, meu queridão, olhe para mim. Deus quer que você entenda que está na hora de você encarar a vida. Fica de pé, queridão, queridona. E se nessa noite você está com contas do seu passado, você não precisa falar nada. Ou você está com travas no seu presente, lhe paralisando, e você teme que Deus talvez não seja tão santo assim, tão poderoso assim, para agir na sua vida. Eu lhe encorajo, além de cantar, que o nosso Deus é santo e que você se torna hoje alguém purificado e santificado nele. Mas eu quero que você saia do seu lugar, desça da galeria e diga: Deus, eu vou tentar de novo. Sai do seu lugar.
Vem aqui. Eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo, Deus. Eu vou. Tem alguém nesta noite para dizer assim com coragem: eu vou abrir mão do meu medo. Eu vou abrir mão dos meus receios. Eu vou abandonar o meu senso de autocomiseração, de autoproteção. Eu vou deixar a minha síndrome de tadinho e de tadinha para encarar o que a vida tem para mim em Deus. Sai do seu lugar, vem aqui. Você que quer novos começos para a sua vida. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente, por favor. Vem. Desça da galeria. Meu lado direito, meu lado esquerdo. Você que deixou de sonhar. Vem. Sai do seu lugar, vem aqui, vem. Os que em ti se foram e os que hão de Você que está na caverna, sabe? cantando ao Deus te colocou nessa caverna. E Deus está com você. teu nome. Sai do seu lugar, vem. Teu nome Vem. é o maior. Teu nome é Não deixa de vir não, tá? sobre todos. Deixa de vir não, vem. Os Um novo começo. tronos e domínios, Uma nova governos mentalidade. e poderes. Novos sonhos. Teu nome é Sai do seu lugar. sobre Tem alguém pra vir? todos. Vem aqui, vem. E os anjos clamam: Santo, toda criação. Você deseja se reconciliar com a igreja de Jesus? Está afastado há tantos anos, há tanto tempo. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Você que tem uma cadeia com grilhões nos seus pés, que tem lhe impedido de se batizar e de se comprometer com o Senhor e com a igreja dele. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que está decepcionado com o crente, um crente lhe prejudicou, um pastor pilantra mentiu para você, e você nessa noite quer se libertar desse sentimento. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que tem um pecado para confessar, Cantaremos para sempre. vem. Amém. E os anjos clamam: Canta, igreja. Santo, Canta, igreja. toda criação. Sai do seu lugar, vem aqui. Vem. Exaltado Vem cá. Santo, Santo pra sempre. Vem cá. E o teu povo Canta, Santo, se é o Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. ainda que os seus pecados Teu nome sejam vermelhos como o carmesim, Teu nome eles se tornarão brancos como a lã, como a neve. é sobre Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você quer ser perdoado, vem. os tronos. Deus quer lhe dar uma nova chance, um novo começo. Venha. Teu nome é sobre todos. O teu nome, Canta. teu nome é o mais Ele está te chamando. Teu nome Ele está é te o chamando. maior. Teu nome é sobre todos. Aleluia. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Santo,
pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. O teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Nessa noite, o Senhor está lhe dando a oportunidade de ir para casa sem o peso na sua consciência. Nesta noite, o Senhor está lhe dando a oportunidade de voltar para casa reconciliado com o Pai. Eu não quero ser apelativo, mas eu quero forçar a sua fé e incentivá-la a não sair daqui da mesma forma que você chegou. Deus lhe coloca na caverna, Deus lhe coloca pessoas junto de você, Deus lhe tira da caverna para missões gloriosas e Deus lhe dá lições nessa escola chamada a Escola de Deus, nesse módulo, único módulo, chamado sofrimento. E Deus quer lhe mostrar isso. Ore ao Senhor junto com o nosso pastor. Obrigado, meu Deus. Ó Jesus. Obrigado porque estamos, ó Deus, saindo deste lugar com a certeza ainda maior de que o Senhor é o nosso Pai. Que o Senhor nos acompanha nas nossas dores e nos nossos sofrimentos. E que o Senhor nos dá oportunidades para uma reconciliação. E que o Senhor, a despeito das nossas mazelas e pecados, o Senhor nos ama e gera em nós arrependimento. Obrigado, Jesus, porque onde estaríamos se não fosse na Tua presença? Para onde correríamos se não fosse para os Teus braços? Ó Deus, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o Deus presente no meio da angústia. Ó Deus querido, obrigado porque, ó Pai, aqui o Senhor está marcando as nossas vidas.
O Senhor está, ó Deus, reconciliando vidas aqui neste lugar. O Senhor está, ó Pai, marcando vidas, as quais, ó Pai, porventura estavam, ó Deus, desistindo. Mas o Senhor disse: não, eu estou contigo. E a minha graça te basta no meio do seu sofrimento. Seja louvado e continue sendo engrandecido. Porque na verdade, Senhor, tudo diz respeito a Ti mesmo. E toda a nossa vida é reflexo do que o Senhor está forjando em nós para sermos mais parecidos contigo. Cada dor, cada sofrimento tem a ver com a impressão de Cristo na nossa vida. E que isso aconteça para a glória do Teu nome. Alegra o Teu povo, mesmo nos vales. Alegra o Teu povo, mesmo em Adulão. Na certeza de que o Senhor está nos forjando para nos encontrar na eternidade. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridão, queridona, se assente. Adulão é lugar de passagem. Deus não vai te deixar para sempre lá. Então dê a mão à pessoa que está do seu lado e termine este culto assim. Adulão não é lugar de se estabelecer. É lugar de passagem. Um dia Deus vai te tirar de lá. E Ele vai continuar cumprindo os planos e promessas dEle. Como foi orado aqui pelo pastor Léo. Tudo Ele vai ensinar. Queremos ter comunhão com você na cantina. Queremos que você ore silenciosamente. Depois pega os seus filhos. Queremos que durante a semana você vigie, ore. Esteja com a gente quarta no culto em Libras, quinta no culto, domingo na IBD. Nós vivamos cada dia, amados, em Adulão, com a certeza de que não vamos ficar para sempre nesta terra de sombras. Um dia veremos de ser formados. Receberemos o nosso canudo. Receberemos o nosso certificado, assinado pelo próprio Jesus de Nazaré, e escrito nele: muito bom, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei.